Os servidores públicos do Judiciário de Atibaia se reuniram novamente em frente ao Fórum nesta quarta-feira, 11 de junho. O novo ato deu prosseguimento às discussões sobre o andamento dos trabalhos forenses interrompidos e sobre o posicionamento do Tribunal de Justiça de São Paulo em relação ao prédio do Fórum de Atibaia. Ontem teve uma reunião de líderes na parte da manhã na Assembleia Legislativa para se discutir algumas coisas com relação aos funcionários do Fórum, principalmente a categoria dos oficiais de justiça. Existem umas leis que têm que ser aprovadas na Assembleia Legislativa e o Naline, presidente do tribunal, foi chamado até lá simplesmente para se pronunciar quais leis ele gostaria que fosse votado com urgência, qual era a posição do tribunal com relação a essas leis, né? E aproveitaram os deputados que aqui estiveram em Atibaia, né, e outros, e tocar no assunto do Fórum. Ele simplesmente reiterou tudo o que ele disse. Não se tem dinheiro, cabe à prefeitura correr atrás das coisas, porque lá em uma outra cidade ele foi inaugurar um fórum nesse fim de semana, que a prefeitura fez o fórum, quer dizer, como se não fosse responsabilidade nenhuma dele, fosse do executivo, sabe? E ao invés de chegar simplesmente falar, então vou comentar com o juiz, com o governador do estado, eu vou lá falar com o governador do estado, né? Vamos tentar uma suplementação de verba para que a gente consiga construir um outro lugar, ou reformar com gente, ou alugar um prédio. Nada. Simplesmente lavou as mãos novamente. E sobre outros também assuntos que foram falados, até que os deputados começaram a cair em cima dele, né, exigindo um pouco mais de coisa, e ele começou a dizer que está vendo, que estão preocupados e tal. Mas no fundo não estão preocupados, né? Sabe? Infelizmente ele está lá no gabinete dele, que é um belo de um gabinete, né? Desde a paralisação, serviços em diversas áreas judiciais ficaram comprometidas. O acúmulo dos processos é a principal preocupação dos funcionários. Os processos ficaram assim sem o devido trâmite legal de audiências e uma possível sentença. E as crianças que estão acolhidas estão aguardando autorizações de visita, talvez até laudos das psicólogas e do setor técnico social, para elas poderem voltar às famílias extensas ou mesmo irem com famílias substitutas. Todas as áreas os processos de natureza civil estão suspensos. Então o prejuízo é bem mais abrangente e eu creio que é um pouco diferente das outras áreas, porque a área da infância, por exemplo, são específicas. O prejuízo é grande, a gente sabe, criminal também, mas a área civil, por ser mais abrangente, a natureza das ações são mais. Só que não é muito visto, mas o prejuízo está lá. O prejuízo, por causa da suspensão dos trabalhos, está lá, né? Então a população está sendo bem prejudicada com essa suspensão, com esse problema. Tudo bem, vamos fazer as coisas mais urgentes, de repente, uma situação dessa de uma pessoa ter que ser operada urgentemente e o convênio não está pegando, isso cabe no plantão, vai lá. O menor que tem que ser preso, tem que ser solto, vai lá no plantão. Temos isso para fazer. Mas e os milhares de aposentados que estão esperando a sua aposentadoria? Ontem mesmo no plantão acabou acontecendo de um cidadão chegar lá simplesmente com um monte de documento, que tem um filho menor, nenê ainda, acho que de 6, 7 meses, precisando de atendimento médico e o convênio não cobria, que é uma coisa que vem acontecendo muito ultimamente, né? E ele procurou o juizado especial aqui no fórum. E para o juizado especial, você não precisa de ter um advogado. Você vai com os documentos, né, e nós mesmos lá fazemos o procedimento. E ele chegou no plantão no judiciário. E o plantão não tem condições de ver uma coisa dessa. A gente precisa receber uma petição do advogado, o juiz defende e determina coisas urgentes. Então foi uma situação difícil, porque o cara chorava que não tinha condição de voltar para Atibaia para pegar um advogado para fazer isso, né? A sorte que havia um advogado do lado, né, que se prontificou a fazer isso para ele, petição. Então eles fizeram a petição, o juiz analisou e fez. Quer dizer, quantas pessoas estão sofrendo a mesma situação? A partir desta terça-feira, 10 de junho, foram implantados 2 atendimentos móveis aqui em frente ao Fórum da cidade. O prédio, construído há apenas 10 anos, apresentou problemas na estrutura logo depois da inauguração. Os problemas começaram desde que a gente mudou para cá 10 anos atrás. A gente já sabia que era uma área de preservação, que era um brejo, teria que ser feito muito bem o prédio para que a coisa corresse, não tivesse problema nenhum. E logo que a gente entrou já vimos rachaduras, um monte de coisa. E isso veio se degringolando com o passar dos anos, né? Cada chuva que dava, um monte de goteira, água minando e tal. E de janeiro para cá as coisas pioraram muito. Muitas trincas na parede, a laje se deslocando, sabe, poças de água aparecendo do nada quando não chovia, simplesmente, quer dizer, já estavam penetrando pelo solo, né, o lençol freático embaixo, aquilo estava cedendo, e os corredores centrais completamente afundando.
né? Janelas que não abriam, portas que começaram a não abrir, tudo exatamente que estava demonstrando a situação que já estava no prédio. Até que no dia 16 ou 15 de maio, depois de muitos e-mails ao Tribunal de Justiça, depois de muitos ofícios por parte do diretor do fórum, veio uma equipe de engenheiros do Tribunal de Justiça aqui, na parte da tarde, era uma sexta-feira. Na segunda-feira eles resolveram, aí eu recebi a notícia, eu estava viajando, eram praticamente 9 horas da noite da sexta-feira, que na segunda-feira não haveria expediente. Simplesmente que estaria fechado o fórum para uma nova vistoria técnica. Só que desde então não se abriu mais o fórum. O motorhome que foi colocado aqui, que o tribunal mandou, 2, para expedir certidões negativas para fins de trabalho, locação de imóveis. Elas só estão saindo até o dia 19, que é o dia que fechou o fórum. E aí, de lá para cá não existimos mais, não se cometeu mais nenhum crime, não se fez absolutamente nada, ninguém entrou com uma execução em algum lugar, né? Então as certidões só são até ali. E do que adianta aquilo? Nada. Para a população, para quem precisa de uma certidão para saber se a pessoa cometeu algum crime ou não, ou se está com algum envolvido com alguma execução ou não, para alugar um imóvel ou para ir para o trabalho, ela só tem as informações até o dia 19, que foi o último dia de funcionamento do fórum. Depois disso não tem mais absolutamente nada. Então, na verdade, é um tapa-buraco isso aí, né? O Tribunal de Justiça de São Paulo nega o prejuízo nos serviços durante o período de interdição do fórum. Aí ele falou, é exatamente isso, não tem nada a acrescentar. Foi exatamente dessa forma que foi colocado. Que ele não tem dinheiro e que a Justiça de Atibaia não tem, que a população de Atibaia não teve prejuízo algum. Que a justiça não está parada. E nós não sabemos exatamente o que está acontecendo. Quer dizer, sabemos agora que viemos aqui, né? Mas, no fundo, o que é? Falta de dinheiro. É a alegação do Tribunal de Justiça. Diz que ele não tem dinheiro para fazer as reformas necessárias, para alugar um prédio, e vai resolver esperando o que vai ser feito desse laudo, qual o resultado do laudo, para tomar a necessária providência depois. Enquanto isso, estamos todos nós aqui, 240 funcionários sem trabalho, uma população de 150 mil habitantes em casa, sem poder ter acesso ao judiciário, um monte de coisa acontecendo, né? Pondo em risco, inclusive, a segurança da cidade. Ainda segundo o escrevente, a Prefeitura de Atibaia apresentou uma proposta para resolver provisoriamente o caso. A Prefeitura está ajudando no que ela pode. Me parece que já foi alugado hoje, né, uma casa muito grande no centro da cidade para transferir o plantão de Bragança Paulista para cá, porque os funcionários não precisam ir até lá com seu carro, gastar tempo, e a população também. Sabe? Só que é uma coisa também paliativa, é só a nível de plantão. E aí o resto? E os 61 mil processos em andamento aqui dentro? Tudo parado. Parado. Como é que fica?